começar aqui, primeiramente dar uma boa noite a todos aí, tá certo? E, inclusive, já convidá-los também para quem quiser assistir, quiser acompanhar a transmissão dessa live também, quiser compartilhar pelo YouTube. A Hauer Academy tem um super canal no YouTube, em todas as redes sociais, onde essa live vai ficar gravada lá para poder, assim, permanentemente, né, para poder ser divulgada. E não só essa live hoje com a super professora Valéria, mas outras que a gente já vem fazendo, que os diretores da Hauer vêm tratando aqui, inclusive sobre outros assuntos, já estão lá na plataforma da Hauer Academy sobre outros assuntos, não só sobre licitações. Então, um ambiente gratuito, aí, muita informação de muita qualidade, principalmente sobre a parte de concessões e PPPs, que está aí à disposição do público em geral para vocês poderem utilizar. Tá? Então, deixa aí essa recomendação para todo mundo, para se inscreverem lá e aproveitarem. Pessoal, mas voltando aqui para a nossa pauta, tá? Queria de novo agradecer aí, professora Valéria, por aceitar o convite, tá? A ideia é que a gente possa fazer cada vez mais eventos aqui por esse canal. Claudinha. Isso. Cada vez mais eventos aqui por esse canal. Com certeza tem algumas pessoas que já entraram aqui, como o Jander, Lossane, professor Wesley, que a gente vai ter oportunidade de gradativamente ir chamando aqui, porque a Hauer, professora Valéria, é uma empresa muito séria, tá? De ex-gestores públicos, formada por ex-gestores públicos aqui do estado de Minas Gerais, e que hoje é a principal, a maior modeladora de projetos do Brasil, tá? E faz um trabalho excepcional de capacitação, treinamento, consultorias aí nessa área de contratação pública. Ó, o Jander já está convidado, a Luciane está convidado, o Wesley está convidado, só vai ter fera aqui. Temos pauta para os próximos 6 anos aí. Até o Marcos Alcântara aqui já entrou, só está entrando Ih, figura que bom! ilustre aqui hoje. Tá certo? Mas Eu aqui, convidei um monte de colegas nossos aí também. só tem os feras aqui hoje. Mas enfim, pessoal, eu queria rapidamente apresentar aqui a professora Valéria. Tá? Tem umas 8 páginas de currículo aqui na minha frente, mas eu vou tentar sintetizar umas 3 linhas Óbvio. aqui para São a 20 gente poder anos, ganhar tempo. né? 20 anos de experiência em compras públicas, né? Pois é, acho que até mais. Nossa, acho que desde 96, né? E antes eu trabalhava no outro lado, no White Martins, trabalhava como fornecedora, a gente já tem um pouquinho dos dois lados, né? Quando a gente pegava envelope ainda, e quando eu estava lacrado, não estava lacrado direitinho, estava desclassificado. É verdade, verdade. Mas a professora Valéria é mestranda, né, em compliance pela Ambra University, é pós-graduada em Direito de Administração pela Federal Fluminense, né, consultora, palestrante, professora da ENAP, professora com pós-graduação em Gestão da Contratação Pública, atuou durante muito tempo, né, como assessora técnica de licitações pregoeiras, presidente de CPL no TRE, no TRE do Rio de Janeiro, onde ela inclusive era concursada, né? Assessorou áreas de licitações e contratos, assessora áreas de licitações e contratos desde 1996, idealizadora e coordenadora técnica científica de inúmeros eventos, entre eles destaque para a Conferência Nacional dos Conselhos Profissionais, que só levou fera ministros do TCU, ministros do STF, só gente bacana aí ao longo desse caminho, autora de manual prático e e-book sobre pregão, teoria e práticas eficazes, enfim, é uma pessoa altamente gabaritada que a gente tem o prazer de receber aqui hoje para falar sobre os desafios aí da nova lei de licitações, especialmente sobre as figuras aí dos
dos agentes relacionados aí, agentes de contratação, pregoeiro, equipe demandante e tal, o papel da assessoria jurídica também um pouco, enfim, tem muito assunto bom aí para poder Matéria por pouco tratar. tempo, né? Muita matéria. Nossa, agora a responsabilidade aumentou. Até o professor Jonas Lima veio aqui, entrou aqui hoje. Ei, professor. Professor, falei do senhor hoje no curso, falei que o primeiro curso de negócios públicos que eu fiz em 2007 foi com o senhor, professor. Então tem muito Eu falo orgulho. muito do Jonas, Em eu gosto muito. 2007, o primeiro livro sobre micro e pequena empresa que eu li foi sobre o do professor Jonas. Mas vamos lá, Valéria. Não, Vamos começar aqui, já esquentando aqui uma perguntinha para você. A respeito das atribuições e responsabilidades dos agentes públicos no processo de contratação na nova lei de licitações, conta para a gente aí o que você está pensando, como você está enxergando, né? Toda essa nova sistemática da nova lei de licitações, a delimitação dos papéis, a questão da capacitação. Fala um pouquinho para a gente, professora, por favor. bom, inicialmente agradecer a você, né, por ter me convidado, né, a todos que estão presentes, e a gente vai ter outras lives, se Deus quiser, para poder te falar outros cursos, né, porque essas lives, elas são muito importantes para a gente demonstrar a importância das pessoas se especializarem, né, Sim. não tenho dúvida disso, né, nós temos aí artigos, né, artigo 16, parágrafo 3º do decreto, que eu adoro, que é o decreto 10.024, Uhum. porque o decreto 2024 ele veio conceitual, ele veio demonstrando como fazer para não errar. E assim também, apesar do pessoal, da maioria das pessoas que né, a gente ouve doutrina, colegas falando sobre a lei ser muito conceitual, a nova lei de licitações, eu creio que é para ensinar mesmo a fazer. Porque nós estamos falando, não estamos falando de um tribunal, estamos falando de municípios pequenos, interior, são municípios que têm poucas pessoas, que não têm né, recursos humanos para realmente saber como é o passo a passo, como se fazer. Então, ela veio conceitual dizendo exatamente como tem que ser feito, e aí vamos ter vários regulamentos ainda para serem editados. E nesses regulamentos está ainda nesse aguardo, que é norma geral, norma específica, você pode aplicar ou não aplicar, e eu venho falando muito em cautelas, e por isso essa preocupação da responsabilidade dos agentes, né? Desde o órgão demandante, equipes técnicas, agentes de contratação, pregoeiro, comissão de contratação, fiscalização de contratação, todos esses agentes públicos, eles vão ter responsabilidades que agora, nessa nova lei, nós estamos vendo que a lei veio com acordos dos tribunais de contas, ele veio trazendo todas as INs, né, que nós temos aí, do próprio governo federal, eles já vieram se adaptando com o acordo do Tribunal de Contas, né, ensinando, olha, não faça isso, abra inteligência, nós temos acordos até considerando omisso o gestor ou um pregoeiro que não apure responsabilidade da empresa que deu causa, por exemplo, a uma inabilitação fabricada, né? Daí a mudança do decreto para incluir a documentação antes, né? Para evitar que as empresas. Então, a gente está vendo que tudo que tá vindo agora é decorrente de problemas que estavam sendo detectados e agora, com a nova lei, estamos tentando evitar. É Eu uma tive uma lei que pergunta. consolida uma série de boas práticas, né, professora? Sim, sim, não tenha dúvida nenhuma. É série de boas práticas. A palavra que você falou realmente é a frase perfeita. Teve até um aluno meu que conversando comigo, falou, precisa de documento autenticado, tem edital pedindo documento autenticado. Nós temos mudança na legislação, que os documentos têm que ser digital, pode ser digital, é que se o pregoeiro ou agente de contratação Tiver dúvidas, né? tiver dúvidas, é que ele vai buscar o documento. Então, assim, eu estou muito preocupada, eu tive muita preocupação de falar um pouco mais de cuidado, que nós já estamos aí com várias lives falando sobre agente de contratação, falando sobre pregoeiro, quem vai ser o pregoeiro, as modalidades,
Mas eu acho que é importante a gente voltar a falar um pouquinho sobre isso. Eu faço uma comparação do artigo 12, eu sempre gravo assim, alguns artigos de cabeça, são os artigos mais importantes, né? Uhum, Comparando um artigo da fase preparatória, do pregão, com a dispensa. Tá? A uhum, dispensa de uhum, licitação é, são agentes públicos que, na fase interna da contratação, a fase preparatória, ela não se diferencia de nada de uma licitação comum. Então, só uhum, que lá, o agente de contratação, que no artigo 73, que é das contratações diretas, que envolvem exigibilidade de licitação e as compras de pequeno valor, de pequeno vulto, as compras diretas, né, das dispensas de uhum, licitação, que são licitações dispensáveis, não são. Você faz a licitação se houver competição. Se não houver uhum, competição, é dispensável. Dispensável quer dizer que você pode dispensar, a regra é licitar. Só que nós temos aí um valor maior, e está todo mundo querendo aplicar, né, o valor de 50 mil, combinando legislações, né? Nós estamos vendo essa prática, né, de vou fazer a contratação de 50 mil reais, mas vou fazer o uhum, contrato pela 8666. Não pode haver uhum, combinação. Né? Então, lá no artigo 71, no artigo 72, 73, que fala sobre dispensa de licitação, ele fala primeiro do órgão demandante. Tá? Então, o órgão demandante, considerando que a fase interna da licitação é como se fosse a dispensa de licitação e a fase interna de um processo licitatório, a preparatória é a mesma, ou seja, tem os mesmos cuidados, e nessa fase, e aí eu fico muito, muito preocupada, porque na 14, 133, ele veio no artigo 71, 72, 73, que eu peço muito cuidado. O 71 fala do processo licitatório, tá? Eu estou até vou dar uma lida que é colada. Opa. importante, a ler mesmo, porque o artigo 71 ele é muito importante, porque ele fala do encerramento da sessão, porque nós estamos falando de quê? De responsabilidade dos agentes. Então, Uhum, ele fala no artigo 71 que se houver processo anulável, né, por vício insanável, né, no parágrafo terceiro lá, no parágrafo primeiro, está falando que vai se pronunciar sobre os vícios insanáveis e que vai apurar a responsabilidade, dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem deu causa. E o uhum. processo licitatório, aí sim, o processo é do respirar, é do órgão demandante. Uhum. E como é que aí vem uma certa dúvida aí de que o pregoeiro vai acompanhar como agente de contratação também, né? Quem é o agente de contratação, quem é o pregoeiro e quem é a comissão de contratação? O agente de Então, contratação vamos explicar bem esses tem que ficar conceitos bem, aí, né, para né? poder entendi. Porque eu acho que esses papéis, a delimitação de responsabilidades de cada um, É não é crer, algo que ainda esteja tão claro para todo mundo, sim, né? sim. Explica aí para gente, professora, Sim, por o favor. agente público vai fazer a dispensa, Uhum, ponto. E aquele agente público, ele vai ter que ter o órgão demandante, quer dizer, o agente público inicia-se com a demanda. Então, o órgão uhum, demandante é quem pede. Mas muitas uhum, vezes o órgão demandante não conhece o objeto propriamente dito, ele tem que dizer. Então, uhum, pegando aí, eu creio que as novas legislações, os regulamentos que estão por vir, vão buscar as boas práticas dos regulamentos já existentes. Né? E uhum, esse regulamento existente, que é a IN 05/2017, faz uma equipe de planejamento para fazer a demanda da contratação, quando se tratar de objetos específicos, como, por exemplo, um arquivo deslizante, né, uhum, que hoje custaria 35 mil reais, na época eu comprei, e poderia ser feito por dispensa. Ah, tem competição? Bom, então vamos fazer uma licitação, porque tem competição, você pode haver competição, mas vamos dizer que seja um objeto que precise um serviço de engenharia, que precise que tenha um agente técnico, um responsável técnico no respirar do processo. Né? Então, estou falando de um agente na fase da dispensa, que vai uhum, necessitar de outros agentes responsáveis técnicos, se for serviço, fazer o estudo técnico preliminar, fazer o termo de referência, se for o caso. Né? O estudo técnico preliminar é uma solução que a administração vai encontrar, que é a melhor, que é o que realmente vai ser importante
a melhor solução da contratação para a administração, isso é na dispensa e no processo licitatório. Na dispensa, Uhum. é o agente público demandante é que vai estimar, é ele que vai detectar a parte técnica que ele não conhece, ele tem que dizer, desconheço. Se ele não disser desconhece, ele está passível de apuração de responsabilidade. Então, se a gente vê no artigo 71, dizendo que no processo licitatório, vício insanável, anular, né, nulidade, vai levar a um ensejo de apuração de quem deu causa, você vai direto para o 72, que fala do processo da contratação direta, e já começa logo com um documento inicial que é da formalização da demanda. Sim, sim. Esse for o caso, estudo técnico preliminar. E lá no parágrafo único, fala o ato que autoriza a contratação direta ou extrato decorrente, né, do contrato deverá ser divulgado, e no 73, ele fala, na hipótese de contratação direta indevida ocorrida por dolo, fraude ou erro grosseiro, o contratado e o agente público, nós falamos do processo licitatório, que se Uhum. houver nulidade, vai ter responsabilização. Na Isso. dispensa também. Uhum. Né, tanto o contratado quanto o agente público responsável responderão solidariamente pelo dano causado, né, sem Ao prejuízo erário. de funções. Né? Uhum. Então, É, ou seja, tanto na dispensa quanto no processo licitatório, qualquer ato, seja dolo, fraude, aí eu vejo um erro grosseiro, né? Que erro uhum. que é o erro grosseiro, né? Mas vamos falar E do erro aí, e grosseiro. aí, professor, eu acho que é importante também a gente destacar que agora talvez a legislação está deixando explícito algo que já era há muito tempo, né? Recomendações expressas aí do Tribunal de Contas da União, principalmente. Eu sei que você tem anotado aí os acordos específicos Tem que vários acordos. traziam esse dever de apuração de responsabilidade, mas agora não tem nem muita desculpa, né, diante de uma eventual omissão, né, ou de um erro Exatamente. causado. Então, a autoridade máxima que não determinar a apuração daquela responsabilidade, ela vai estar Uhum, avocando para si uma responsabilidade exatamente. também. Então, é o dever de diligência dela, né, atuar, determinar a abertura desse processo para apurar a responsabilidade. Então, Exatamente. Tem dois ninguém acordos. mais vai querer segurar esse rojão na mão, né? Na verdade, lá no Acordo 1793 de 2011, plenário sobre 2011, Desde quando existia 2011. a figura do coelho, que é Isso. a tal da inabilitação fabricada, que eles Uhum, sumiam, desapareciam, ou eles davam um lance muito baixo, uhum, desapareciam, ou eles, na hora de entregar a documentação original, não entregavam. Então, por isso que uhum, veio essa mudança aí de incluir a documentação antes, junto com a proposta, né, nesse uhum. decreto novo. Então, assim, nós estamos vendo o empenho da administração, né, da sede, dos legisladores, de evitar a fraude, o conluio, evitar uma participação indevida, evitar assim, facilitar e prestigiar os bons fornecedores. Com Então, esse certeza. acordo 1793 de 2011 plenário e o 754 de 2015 plenário tem a possibilidade de tornar omisso o agente público ou ordenador de despesa que não apurar a responsabilidade da empresa que deu causa que ensejou essas falhas, né, na participação indevida no processo licitatório. Mas Não, aí e isso que até o professor Wesley está falando aqui é fundamental, que é uma arma, né, a favor da administração para se combater as empresas aventureiras, é um sim, mecanismo eficaz. E aí tem que prestigiar ficar o bom claro fornecedor, isso, claro. prestigiar o bom fornecedor e trazer mais segurança jurídica para o processo licitatório e assim, né? Separar o joio do trigo, né? Quem tá Sim, bacana, quem investiu sim, tempo, dinheiro, se preparou, leu o edital, estudou a matéria,
fez visita técnica também, que eu acho uma coisa sempre fundamental, que a gente recomenda para as empresas fazerem, e muitas acabam negligenciando isso, né? Sim. Eu tive, professor, agora, semana passada, um pregão que eu fiz, Hum. que, assessorando, né, um órgão, que a 10ª colocada entrou com recurso contra Décima? a 10ª, contra a segunda Nossa. colocada, e já tinha saído uma normativa que estava dando um tempo maior para poder apresentar a estruturação contábil, né, Uhum, digitalizada, né? uhum, Até final de julho, e ela não tinha uhum, conhecimento. E ela falou uhum. assim, não entrei com recurso só para saber a posição de vocês sobre a questão, só para saber a posição de vocês. Aí eu falei com a pessoa, olha, nós não estamos aqui para dar posição, a gente quer que você entre com recurso, é um direito de vocês, entrar com recurso, mas eu gostaria que você, se houvesse um erro nosso, detectasse, nós tivéssemos conhecimento desse erro, nós mudamos a posição agora, porque recurso vem de todos os lados. Com Então, certeza. essa diligência, esse contato com os bons fornecedores, aí ela mesma falou, não, não tem decisão pacificada com o Código Civil. Eu falei, inclusive, tem a Justiça Normativa nova que saiu, né, que dá o prazo até final de julho para entregar o balanço, porque a empresa tinha apresentado o balanço de 2019. E Uhum, ela podia apresentar o balanço 2019 em função dessa decisão normativa. Ela uhum, era muito sumido, e nós tínhamos conhecimento disso. E ela simplesmente disse que queria saber a nossa opinião, e acabou retirando o recurso, porque ela ficou temerosa de estar procrastinando, né? Está só dificultando o andar o caminhar da licitação. Então, você vê que tem bons fornecedores que realmente, olha, a gente queria saber, mas realmente você tem razão, a gente não tem conhecimento pacificado sobre isso, eu vou retirar o recurso. Ela mesmo entrou no chat e retirou. Então, assim, entrando um pouco mais na questão, então nós temos um agente público que vai tratar da dispensa. Só que uhum, essa dispensa, ela vai ter o termo de referência, o estudo técnico preliminar, ela vai ter que ter um engenheiro lá, se estiver contratando algum serviço que envolva o estudo do solo, descarga do solo para segurar para o arquivo deslizante uhum. não causar nenhum problema, Não né? afundar, né? Exatamente, como aconteceu né, comigo. É, nós tivemos até apuração de responsabilidade para ver quem deu causa, mas para criar mais um disciplinamento e não culpar algum agente, mas sim para, a partir de agora, qualquer situação que houver, peso, medida, tamanho, passa para o setor de engenharia, quem tem. Uhum, Quem não uhum. tem, faz uma pesquisa junto ao CREA, busque ajuda a algum órgão que possa Então, autorizar. professora, comenta esse caso aí, que no nosso aquecimento ali, você até elucidou isso, eu acho muito válido. Eu acho que E, pouca gente sabe disso, que esses órgãos, inclusive os conselhos profissionais, eles, se provocados, eles podem auxiliar sim, o órgão sim. contratante. Dá alguns exemplos aí para gente, por favor. Eu tive dois casos, vários casos, mas posso citar dois assim, importantes. Esse caso do arquivo deslizante, nós acabamos descobrindo só depois, quando já tínhamos contratado. Porque nós Uhum, fizemos um cuidado de fazer um arquivo bacana, com a chapa bacana, com um laudo, com tudo, e fizemos a licitação. Foi uma licitação que tivemos que cancelar, porque o laudo foi difícil, demoramos quase um ano para fazer essa licitação. E quando uhum, já estava prestes a entregar, nós descobrimos que o nosso solo não suportava o peso do arquivo. E entendi. aí é uma situação que a gente deveria ter detectado lá no respirado processo, né, na Uhum, hora da demanda, ou seja, nós trabalhamos com tanto cuidado com o objeto, um objeto que tivéssemos uma empresa, a empresa que ganhou foi uma empresa excelente, mas não detectamos essa preocupação porque não foi passado. E como que nós detectamos? Quando foi pedido, uma das regras do edital é que a empresa deveria apresentar um croquis, porque arquivo-utilizantes né, são muito grandes, né, tem variações de medida para mais ou para menos, um pouquinho, para poder. uhum, Ele apresentou o croquis. E nós uhum, tínhamos o prazo de 15 dias para apresentar o croquis, e depois 45 dias para entregar, 30 dias para entregar o arquivo, depois da, uhum. da, da aprovação do Aprovação. croquis. Quando Uhum, foi a aprovação do croquis para o órgão, que é o setor de projetos, eles viram que
olha, só colocou, o croquis está perfeito, está nas medidas, está dentro do padrão, está dentro da sala, está Mas, direitinho, mas, mas, aí botou a observação, não foi realizado estudo de carga de solo. E aí, com essa logo, informação, a gente poderia fazer o quê, né? Poderia até parar ali e revogar, né? Desculpa, revogar não, porque já foi contratado, rescindir o contrato, se uhum, tiver, porque nós descobrimos que talvez tivesse que fazer não, o estudo ia demorar, ia ter que fazer um uhum, reforço, né? Ou podíamos uhum, chamar a empresa para fazer uma alteração contratual de prazo, né? Porque uhum, se nós tivéssemos descoberto essa informação antes de contratar, poderíamos revogar a licitação, uma uhum, informação que a administração obteve posteriormente, né? uhum. E com as devidas Cautelas. justificativas, né? Com as devidas justificativas, dando até prazo de recurso do 108, da revogação, da anulação, ou Uhum, chamar, como a gente já tinha contratado, nós chamamos a empresa para pedir que ela, né, prorrogasse o prazo. E aí acabou que tivemos essa felicidade de poder prorrogar, mas é porque eram poucos arquivos, né? Mas imagina se fossem muitos arquivos, ela queria receber logo. Então, assim, sim. fato é que a gente descobriu que o peso era 150 quilometros, 150 quilos por metro quadrado que comportava, e o peso do arquivo com 12 toneladas era uns 500 quilos por metro quadrado. Então, a gente só soube disso depois. E Sim. aí, eu penso que E a empresa estava de limitar, boa fé, né? E a pô, empresa. não foi nenhum E limite. isso é um caso interessante, até Exatamente. para fins de apuração aí do particular também, que a empresa, dentro daquela análise que ela fez, dentro das condições do instrumento convocatório que ela analisou, ela o tempo todo agiu de boa fé aí, mas Sim, realmente talvez ela precisaria conhecer um pouco melhor a planta, o estudo da carga sim. aí Uma realizado vez a para poder importância identificar do isso, órgão né? demandante, isso, uma vez a importância do órgão demandante, lá no começo descobri Uhum, isso, né? uhum, Então, minha preocupação de falar do demandante é da pessoa que pede, ó, eu preciso de um ar-condicionado com instalação. Ela sim. pode, de repente, pegar um catálogo lá, ó, a minha sala tem tanto de largura, não, o próprio fornecedor diz para ela que ela tem, que ela pode, não, essa aí são 18 mil BTUs, mas vai instalar, tem que ter o responsável técnico, Uhum, tem que ser um engenheiro mecânico, você vai pegar a parte civil, entendeu? uhum, Então, é preciso que nós tenhamos essa consciência, e se nós não tivermos pessoal capacitado, eu várias vezes fiz consulta ao CREA, para saber qual é o uhum, responsável técnico para aquele tipo de. Fiz por escrito, fui lá diretamente ao CREA. Então, nós temos agora o Conselho de Técnicos, está excelente. Hoje eu posso. Nós, você deu aula comigo lá nos conselhos, né? uhum, Assim, os conselhos têm tido assim, um avanço imenso, e os conselhos dos técnicos industriais para mim é uma surpresa agradabilíssima, porque eles uhum. estão se capacitando, eles estão. E a gente faz perguntas, tanto ao CREA quanto ao pessoal técnico, da área técnica, lá do pessoal técnico, para saber se vai ser necessário o nível superior, se vai ser necessário só o nível técnico, determinados serviços, né? Até para que haja maior competitividade do certame, né? Competitividade. Não tem por que você exigir o nível superior como requisito de habilitação, sendo que aquela Exato. Não é que função cabe a é um uma regra profissional de nível exorbitante. técnico, né? Aí tende a baixar Sim, o custo da empresa, né? E, sim. consequentemente, a administração faz uma contratação ainda mais vantajosa, né? Eu diria até que seria uma regra exorbitante se você pedir Sim. além do que deveria pedir. Poderia ser Uhum. impugnado, Restritiva de né? competitividade, né? Isso. Você tem uma ideia, professor? Nós estamos contratando a manutenção de uma cadeira odontológicas, né, Sim, sim. odontológica. E eu fiz um questionamento ao CREA, e eles Hum. disseram que houve uma impugnação, dizendo que nós tínhamos Ah. que pedir um responsável técnico da área da parte de é,
aquele que tira, que faz o raio-x, né? Radiologia? Radiologia, né? E aí Hum. eu fui fazer uma pesquisa ao CREA não só isso, um eletricista, como também um engenheiro mecânico, porque a cadeira é pneumática. E Sim. aí eles comunicaram a gente, então a própria empresa que impugnou não pôde, não participou, porque Deixa não eu, tinha. deixa eu contar um caso desse que, inclusive, já aconteceu comigo. A gente tem um cliente que cuida de manutenção de elevadores, né? Uhum. E aí, certa vez, é, a gente foi participar com essa empresa de uma licitação de manutenção de elevadores de um órgão aqui em Belo Horizonte. Manutenção de elevadores, de fato, né, envolve várias áreas ali da Sim, engenharia, tem a parte de sim, engenharia mecânica, mecânica, que é a predominante, tem a parte de sim, engenharia elétrica, elétrica. dependendo se for um elevador novo, talvez você precise fazer uma obra de adequação para poder fazer o Exato. fosso ali onde vai entrar. Enfim, tem uma série de questões de engenharia ali que muitas vezes precisa de profissionais multidisciplinares. E Sim. aí, mas o órgão que estava fazendo a licitação não era a instalação de um novo elevador, e sim a manutenção. Ele Sim. pediu três engenheiros, enquanto responsáveis técnicos, um mecânico, um eletricista e um civil. Então, assim, Uhum. a manutenção do elevador, quando a gente estava fazendo a planilha de custos lá, estava indo para uma coisa assim, exorbitante, tipo a manutenção se ele estava fazendo a manutenção de um equipamento, dois equipamentos, estava saindo ao custo, né, da manutenção de 20, 30, uma coisa exorbitante. Aí a gente Sim. acabou impugnando o edital, tá? Porque a gente enxergava que por lei, né, por norma, na verdade, específica do CREA, deveria ser exigido apenas a figura Né? do engenheiro mecânico, os demais não seriam Uhum. obrigatórios, e aquilo restringia a competitividade do Tem que depositar certame e muito, né? depois, caso a empresa ganhe a Sim. licitação, né? Dá uma declaração. Se não Ou me até contratar pontualmente, né, para uma demanda mais específica durante a execução do contrato, a depender do Exato, problema que exato. houvesse, né? É muito importante que a gente deixe claro que nossa conversa aqui é muito preocupação com algo demandante. Sim, É tudo sim. porque lá no começo é que tem que ter essa preocupação, né? Lá no planejamento, Lá né? no planejamento. E aí eu lembro que no artigo 21 da IN 05, 2017, fala da equipe de planejamento que ela deve ter pessoal especializado, né? Aí vem a minha preocupação com a autoridade máxima do órgão, com a governança, que veio aí no artigo, né, 7º, falando da governança da nova lei, que é determinar a melhor contratação para a administração, colocando pessoas certas no lugar certo, em outras palavras. Você criar um planejamento e capacitar, e nessa equipe de planejamento ele tem que dizer, olha, não tem capacidade técnica para essa finalidade. Então, professora, vê se você concorda comigo. Então, o agente público, o servidor público, ele tem que ficar atento também, porque ao mesmo tempo em que ele não pode é, é, se furtar a uma designação, se ele não se sentir E competente para comunicação. exercer aquela função, ele tem que levantar a mão Tem que correndo, levantar a mão na hora né? certa. No menor tempo possível e falar: peraí, gente, ó, vocês estão Isso. me designando para uma atribuição aqui que eu ainda não reúno as condições necessárias, as Isso. competências necessárias, as habilidades. Isso. Fica um pouquinho melhor isso para a gente, professor. Eu vou até dar um caso, por exemplo. Eu tive um aluno que ele era engenheiro, tá? Uhum, uhum, Civil, e ele não queria mais ser engenheiro civil, estava estudando para direito, estava no 8º período, quase terminando a faculdade de direito, queria ser juiz, ser própria juiz, esposa dele era uhum, juíza. E uhum, aí ele não queria mais trabalhar com essa área de engenharia. Quando foi, uhum, passou por um concurso público, determinado órgão, colocaram ele pelo currículo dele na área de engenharia. Era exatamente o que ele uhum. não queria sair.
Eu não quero, mas ele tinha capacidade, assim, eu tenho o meu diploma, mas eu não estou capacitado tecnicamente, não estou atualizado, porque eu não quero mais trabalhar nessa área. Então ele tem que avisar. Ele avisou, mas mesmo assim o órgão colocou. E aí, Uhum. 2 processos licitatórios foram cancelados porque ele errou, né? E nesse erro aí estava em estado probatório, né? Estado probatório quer Sério? dizer foi verdade, né? Não. E aí, o fato é que a administração coloca a pessoa certa no lugar certo. Eu No falei para tempo ele, certo, né? com A muito pessoa cuidado, certa no lugar no certo e no tempo tempo certo certo. também, né? Eu falei, olha, você fala com o teu chefe, porque você não tem condições, você está mudando realmente de área. E aí ele falou e acabou que resolveu a questão, e ele não foi, e foi reconsiderado essa questão da apuração de responsabilidade, né, para que ele não fosse. Mas muitos órgãos fazem isso, né? Muitos órgãos mandam para frente. Fato é que se uma pessoa faz um concurso para um órgão público, para um agente administrativo, e ele tem de profissão engenharia, e ele né, imbuído num cargo de comissão para Uhum, responder, aí sim, ele responde como engenheiro, porque ele está no cargo de uhum, comissão. uhum. Mas ele pode se negar, se ele não tiver em cargo de comissão, a dizer que ele pode, de repente, não, já que eu tenho cargo de comissão, eu vou voltar, vou estudar e vou assumir esse cargo de comissão como engenheiro. Entendeu? Então, assim, o fato é que, em uma situação natural, ele se negou, ele não quis e foi reconsiderado. Mas pode acontecer de uma pessoa, porque é o desvio de função que a gente está falando, da Não, pessoa então, não ter. eu ia fazer exatamente essa provocação aqui, que a gente ensaiou antes e, inclusive, eu já deixei gravado em outras lives aí, porque é uma opinião pessoal muito contundente aí que eu tenho, né? Uhum. Um dos pontos, né, altos aí da nova lei de licitações, inclusive colocado lá nos artigos, nos primeiros artigos lá, que trata dos princípios, quinto me parece, é a tal da previsão expressa do princípio da segregação de funções. Que é Funções. lindo, né? É maravilhoso Uhum. tal. E até brinquei na aula de formação de pregoeiros hoje, que é assim, no Brasil que queremos, né, impera a segregação de funções. No Brasil que conhecemos, principalmente na realidade dos órgãos públicos, impera o desvio de funções, tá? Que, diga-se de Infelizmente, né? passagem, eu acho que é exatamente o oposto, que é aquela Uhum. situação indesejosa, né? Onde as pessoas acumulam atividades, acumulam funções, acumulam responsabilidades. Parece que quanto mais resultado você gera, mais serviço você recebe, não necessariamente preparado, formado, capacitado Uhum. adequadamente para isso, e Perfeito. vai recebendo aí e, Virou consequentemente, se princípio por isso, afastando. né? Oi? O princípio, agora, nós temos 4 princípios aí muito importantes: o princípio da motivação, da segurança jurídica, da segregação de função e do planejamento, Sim. né? Esses são 4 princípios que falam exatamente, se unidos, eles tratam da mesma coisa: tem que se planejar e não Uhum. pode, né? Você tem que separar as funções, e a gente enfrenta esse problema nos municípios, né? E tá Sim. uma lei aí falando sobre apuração de responsabilidade, mas também está falando para o ordenador de despesa, que é a autoridade máxima, que ele vai ter que entrar na questão agora. Sim. E aí, essa questão da norma geral, norma específica, os municípios que não têm agentes efetivos, são agentes de comissão, eu creio que isso vai se, pela minha linha de entendimento pelo STF, eu não sei se isso vai chegar, deve chegar ao STF, né? Os estados e municípios, muito mais municípios pequenos, trabalham com cargo de comissão, não tem agentes preparados, né? Não tem pessoal mesmo de cargo público, de concurso público, não tem concurso público, na situação do país está concurso público nem pensar nem tão cedo. E aí, entrando mais na questão do agente de contratação, do pregoeiro e da comissão, né? O agente de contratação, há muita discussão aí sobre o agente de contratação ser um gerente de processo, né? De ele começar Uhum. desde retirar do processo até, e nós até tivemos uma conversa sobre isso,
que o meu entendimento, quer dizer, quando está numa demanda da contratação e está nos estudos técnicos preliminares buscando a solução, o pregoeiro ele é chamado para ajudar, para auxiliar. Ele não está no processo ainda, né? Uhum. Você vê literalmente essa divisão de tarefas da fase preparatória e depois do edital de licitações. E lá no artigo 8º fala sobre o agente de contratação, e aí vamos separar um pouquinho aí, porque antes não tinha o pregoeiro, né? O Uhum. pregoeiro aliás, antes era até o agente da licitação, lá atrás, Uhum. depois mudou para agente da contratação, e aí ficou aí essa dúvida, essa dificuldade, a doutrina entende uma coisa, a doutrina entende outra, e eu vou dar a minha posição que eu venho defendendo, que o pregoeiro, ele por ter essa capacidade de vivenciar problemas, de enfrentar as De situações, antecipar problemas, de né? antecipar problemas, né? Ele acaba auxiliando o órgão demandante, ele acaba supervisionando, entre aspas, na questão de auxiliar, né? Auxiliar essas pessoas que, como eu vivenciei essa questão, olha, gente, por aí para um pouquinho, que tem peso, tem altura, tem tamanho, tem. Vamos parar porque já teve problema comigo. Então, o órgão demandante, isso tem que ser, inclusive, oficializado na administração como um todo, porque são vários órgãos demandantes. Como é que eles vão saber, né? Então, assim, a gente precisa reconhecer que hoje o pregoeiro entrou, né? Porque o pregoeiro já existe há 20 anos, já existe pregoeiro. Então ficaram na dúvida para que a figura do pregoeiro se existe o agente da contratação que faria as compras e serviços e a comissão de contratação que faria a contratação de bens e serviços especiais, né? Uhum. E é a figura mais ou menos do pregoeiro, que tem os membros da equipe de apoio e que não responde solidariamente, a não ser, olha a diferença, quando a equipe de apoio leva o pregoeiro, leva o agente de contratação ao erro. A induzir ao erro, né? E ao erro. Ou seja, Uhum. não tinha essa redação na legislação anterior, não tem essa legislação. E eu Uhum. tive muito cuidado de, olha, você quer trabalhar aqui na sessão pública comigo, como agente? Porque uma coisa é a equipe técnica, aquela que dá laudo, outra coisa é a tua equipe de apoio, que órgãos assim, que aplicam ainda pregão presencial, municípios, eles fazem análise de proposta lá antes, aí precisa de uma equipe de apoio, né, diligente para auxiliar, para olhar as propostas, olhar as marcas, tem marcas, tem modelo. E essa marca e modelo, fica muito claro isso, a marca e modelo que for definido na sessão pública não pode ser alterado na fiscalização. Né? E quando você vê o artigo 8º, quando fala do agente de contratação, ele fala que o agente vai até a homologação. Então, se ele vai Uhum. até a homologação, me parece muito claro que é a sessão pública. E ele Uhum. é chamado para auxiliar no processo de uma fase interna, preparatória, para ele ter esse conhecimento, né, bem alargado, bem extenso, pelas vivências que ele ultrapassa no dia a dia. Até por Uhum. essa razão, porque o órgão demandante, ele está lá, o pregoeiro não está nem sabendo o que está pedindo, como é que ele vai ficar supervisionando e como é Não, que ele vai... então, mas e isso aí é um ponto importante que eu acho que vale a pena a gente frisar aqui com o pessoal, que esse apoio do pregoeiro na fase interna, na fase de planejamento, não pode ser toda hora, a qualquer momento, em todo o processo, porque senão não há pregoeiro que aguente, né, Valéria? Eu acho que a preocupação maior é essa. O agente de contratação ficou para fazer serviço de engenharia, né? Uhum. Obras de serviço de engenharia, os serviços mais complexos, os mais simples podem ser feitos por pregão, né? Uhum. Ficou o pregoeiro com as compras, com mais ou menos Uhum. separada de maneira, e a comissão especial para estar bem serviços especiais, enfim. Nós temos a mudança, né, e aí, na comissão de contratação, vão ser os três, no mínimo, três membros, e ali vão Uhum. responder solidariamente, né? Como se fosse a Sim. comissão de licitação anterior, né? Uhum. E Uhum. aí também saiu o convite, né? Saiu a tomada de preço, ficou a concorrência e o diálogo competitivo, que são as duas modalidades, né? E eu digo lá de passagem que o diálogo competitivo vai ser muito pouco utilizado por municípios, estados, ou até já até tem um diálogo competitivo sendo feito, mas é para Lançado, né?
racionalização de alguma coisa, é algo que realmente complexo, que não tem ainda uma padronização, que vai se Uhum. discutir ainda um projeto, o que vai ser feito, né? E, enfim, deixo claro isso. Então, a figura do pregoeiro e do agente de contratação, eles são o agente de contratação para obra e serviço de engenharia, porque já que entrou a figura do pregoeiro ali, e o pregoeiro ficaria para compras, né, de uma maneira geral. Mas também com as mesmas características de abrir proposta antes, né, e pode também mudar de abrir habilitação primeiro em alguns casos específicos. Acho muito difícil acontecer isso, mas pode acontecer, como é do RDC, né, essa é uma regra vinda do RDC. Mas qual é a nossa Uhum. preocupação? Hoje, no artigo 17 do decreto 10.024, ele já tem assessoria jurídica, por exemplo, auxiliando o pregoeiro Sim, na, sim. na fase, né, na fase de decisões, na fase Uhum. decisória, Na tomada né? de decisão. Também temos a Procuradoria-Geral da União, então temos a Advocacia, né, da União, ou Uhum. quando, se for necessário, auxiliar na defesa. Isso foi um ganho, né, maravilhoso Tremendo, né? era tremendo para os agentes, porque eles ficavam, uma das reclamações que nós tínhamos era essa, porque o pregoeiro disse, eu faço tudo, eu sou equipe, eu que sou, né, não, lá o sistema pede que bote pelo menos uma pessoa, mas vou botar porque tem que botar, porque ninguém está comigo na hora E muitas vezes até na esfera municipal, né, venhamos e convenhamos, os servidores têm até remunerações muito baixas, não tem condição de Sim, contratar eu sou um muito advogado sensível. especializado, tal, que tenha o Sim, conhecimento mais técnico sobre aquilo. Eu acho que esse dispositivo é um dispositivo que ajuda em muito aí, né, se não desenvolver o sim, jurídico. sem dúvida Aí, nenhuma. ó, o Rony está falando um aspecto fundamental aí, devolver o jurídico às suas Rony, funções você vai típicas. ver. Rony já está aí, já tem algum tempo, mandou um abraço, falou que chegou alguns minutinhos de atraso, mas uma presença ilustre aqui Nossa, para gente. poxa, fala E, obrigada, pessoa. assim, sem sombra de dúvida, é um papel essencial que a AGU, por exemplo, vai vir a desempenhar aí. Sim, Eu não sei se o Rony concorda, mas eu só tenho um certo medo aí, né, disso às vezes sobrecarregar ainda mais a já estrangulada AGU, né, com todas isso é que essas nós atividades. conversamos. Provavelmente, espero que haja mais concursos para a AGU aí, até para deixar os excepcionais procuradores federais aí trabalhando, né, de maneira adequada e em condições adequadas aí que eles também suportem, né? Eu diria até, professor, que o próprio papel da assessoria jurídica foi muito mais, né, está muito mais extenso do que está atuando mais ativamente, né, no processo. Uhum, uhum. Reconhecidamente, ele tem que entrar na área técnica, né, verificar. Eu até falei sobre a questão do erro grosseiro, né, na live que eu tive com o Rony. Nós falamos muito sobre essa questão do erro grosseiro e da legislação da LINDB, né, aplicável à questão de a pessoa ser responsável pelo seu parecer técnico, de ele dar o parecer técnico. E um ponto aqui, até para puxar um pouco sardinha aqui pro lado aqui da Hauer Academy, que um dos objetivos desse projeto da Hauer Academy é justamente atender aquilo que a lei preceitua, né, de capacitação permanente, continuada, especializada de todos os agentes envolvidos aí com a contratação, né? Sim, sim. A capacitação permanente mesmo, seja do assessor jurídico, seja do pregoeiro, seja da equipe demandante, nas diversas áreas aí, e eu acho interessante também, seja na confecção de instrumentos típicos, né, como estudo técnico preliminar, termo de referência, elaboração de editais, confecção de pareceres jurídicos aí, enfim, eu acho que tem muito espaço aí para essa permanente capacitação e desenvolvimento de habilidades aí por parte de todos, né?
A própria AGU, né, exerce um papel nas minutas padronizadas, que são. Uhum, Hoje mesmo estava vendo checklist da uhum, dispensa da licitação, né, e depois da contratação do processo licitatório é dividido certinho, até a uhum. dispensa é. Então, assim, eu vejo a AGU, eu sempre falo isso, eu sempre falo com meus alunos, procura buscar sempre modelos, né, de gestão da AGU, porque tem um grupo, né, o Rony, eu adoro assim, o trabalho deles lá o Rony, não sei se A está concordando consultoria, comigo, né? né, da própria consultoria jurídica da AGU, e faz as minutas padronizadas, checklists maravilhosos, estão sempre atualizados. Então, assim, eu falo para você que eu dou aula para órgãos públicos, Marinha, Aeronáutica, Exército, Colégio Pedro II, por exemplo. Muitos órgãos têm uma assessoria jurídica ali, mas que trata de tudo, então ela fica Sim. soberbada de trabalho, não tem um grupo específico, por exemplo. Se a pessoa for utilizar a legislação nova e se tiver uma dispensa, uma sanção, que seja um impedimento de licitar e contratar ou idoneidade, tá? Ela vai ter que ter uma comissão criada com servidor efetivo, e aí é nosso cuidado de Não, pedir e isso aí, inclusive, é algo que eu tenho a convicção que os próprios gestores públicos não sabem conduzir muito não bem, né? tem. A apuração de responsabilidade, os processos administrativos aí, há muitas dúvidas, com certeza, em relação a como conduzir esse processo, né? De modo a se garantir contraditório, ampla defesa. Deixa eu te contar um caso que está acontecendo essa semana com um cliente nosso aí. Eu estou achando bom, né? Mas do ponto de vista do órgão é temerário. Um município aí, ele abriu um processo administrativo, tá? Contra uma das empresas que a gente assessora e notificou, né, a empresa para que apresentasse defesa prévia. Tá? E lá designou uma comissão para apurar essa responsabilidade. Na verdade, é, é, colocou lá, né, na notificação o papel timbrado padronizado, né, daquela comissão apuratória de responsabilidade lá. Só que o mandato dessa comissão aí designada, ele venceu, tá? Hum, Ele venceu e nós fomos notificados da mesma forma aí. Então, aqueles servidores designados para apurar a responsabilidade aí da empresa em face da sua inadimplência, formalmente eles têm um vício ali, tá? uhum, Quanto a essa designação. Eles não poderiam estar desempenhando esse papel. E esse é um uhum. dos pontos formais, mas faz parte do processo do contraditório pela defesa, que a gente vai entrar de sola batendo ali, inclusive pedindo a nulidade do processo administrativo. Sim, Tá? sim. Ao passo que, se o órgão tivesse um bom checklist básico ali dos primeiros pontos da instrução processual, checar se a comissão designada ela está dentro do período de vigência aí do seu mandato, né, dos seus integrantes, isso passaria aí, né, e, inclusive taparia essa falha aí, né? Eu não tenho dúvida, assim, o que eu vejo de muito difícil a aplicabilidade realmente é nesse sentido. Eu tenho visto vários órgãos aplicando a lei combinada, aplicando, fazendo vários, isso não são órgãos de município só não, órgãos federais aplicando subsidiariamente a 14133, a 8666, ao pregão. Então, que fique claro, não há como combinar as legislações, né? O professor Uhum. Rony é da opinião de realmente a gente fazer
se te quiser utilizar uma, utilizar outra, tudo bem, mas a combinação não. E eu também concordo com ele, porque tem muitos. Mas aí eu também alertei, né, na live que eu tive com ele, e alerto também aqui. Uma coisa é você utilizar o convite, aí por exemplo, agora vou usar o pregão. Mas o pregão eu tive mais, né, benefícios porque teve competição, e aí eu vou voltar para o convite de novo. Então tem tudo que se justificar, né? A justificativa, assim, é o princípio da motivação, né? Porque se houve mais celeridade, se houve mais benefício, se houve competitividade, por que voltar para o convite? Então, quando a pessoa, o órgão decide realmente utilizar a nova legislação, ainda que ela tenha a possibilidade de utilizar voltar para aplicar o 866 ou aplicar a Lei 10.520 até 1º de abril de 2023, tem que se fazer com muita cautela, exatamente por você ter que demonstrar a motivação, o princípio da motivação, de por que vai ficar mudando, e até porque as legislações, o vulto da contratação pela 866 se define a modalidade pelo vulto. E aí, se você faz um pregão, vai somar, aí vai ter que fazer uma tomada de preço, porque já passou o limite do convite. Então, tem que ter todo um cuidado com o planejamento. Então, a nossa preocupação com essa live foi o quê? A responsabilidade dos agentes públicos, né? A responsabilidade, nós falamos no artigo 71, que é sobre casos de nulidade, né? A minha preocupação de anulou por quê? Porque não fez diligência, porque houve uma falha na hora que foi fazer a análise da proposta, como aconteceu comigo nesse recurso. Falei, olha, nós não estamos aqui para dar opinião. Se você me traz um fato, uma legislação que eu vejo que é um erro, que nós estamos praticando um erro, eu não vou no erro grosseiro lá, né? Eu estou dando a minha opinião técnica, como é que eu vou deixar imperícia, imprudência e não, entra com recurso e depois te resolve? Não, não é assim. Então, se eu estiver errado, eu vou consertar o erro. Não, a gente está só querendo saber a opinião. Então, a opinião você pede por escrito, faça um esclarecimento que a gente dá a nossa opinião. E aí, por um acaso, tem que sair daquela gestão normativa. Então, assim, o agente público na dispensa, nós já temos lá muito claro, no artigo 33, parágrafo, né, no parágrafo único lá, falando que ele vai responder. Por dólar, ele é contratada. No artigo 71 também nós temos o caso de nulidade, e aí eu fico preocupado com a figura do pregoeiro. E aí eu lembro aí, mais uma vez, na hora da demanda, o pregoeiro não está lá participando da demanda, vendo se precisa de um responsável técnico, se precisa fazer orçamento com responsabilidade técnica. Você vê que o pessoal, que a IN05, ela veio muito da IN04, da tecnologia da informação, que tem fiscal técnico, fiscal requisitante, fiscal administrativo, fiscal de tudo, né? Fiscal administrativo. Fiscal setorial. Nós temos assim, ou seja, eles tiveram cuidado, por quê? Porque eles conhecem a parte técnica, mas não conhecia tanto a administrativa. Aí a IN05 já fez o contrário, a gente conhece a administrativa, mas não conhecemos a técnica. Então vamos trazer essa boa prática para a IN05. E agora a gente vê na nova lei essa preocupação de regulamento para fiscalização. Vai ter regulamento para fiscalização, vai ter regulamento. Então, o que hoje nós temos, os municípios, o Estado pede? Eu tenho vários alunos que me pedem, professor, me manda um checklist, manda um manual, me manda uma... E aí tem uma dica sua aí que você falou que ia guardar para o finalzinho de uma super recomendação do TCU. Conta pra gente aqui, professora. Qual? Do manual do TCU para... sim, verdade. Eu vou passar para ti, como eu passei para outra live que eu fiz, que tem um manual de compras direto do TCU. Nossa, se você pegar hoje a nova lei e pegar o manual... É ele, né? É ele. É mesmo, é idêntico. Eu sempre usei esse manual de compras direto do TCU, porque ele fala lá, olha, a fase interna da contratação... seja por dispensa, vai preparar um processo, vai saber se é dispensa ou não, pelo valor, quando fazer estimativa. Óbvio que a gente já tem mais ou menos uma noção, pela nossa experiência, que aquele objeto vai custar mais barato, tudo mais. Mas, numa situação normal, você tem que fazer a demanda, se vai precisar, qual é a melhor solução. Óbvio, lápis, borracha, caneta, fica muito mais fácil de fazer isso, mas vai comprar uma cadeira, uma
longarina, uma cadeira diretor, uma cadeira... Você tem a espuma, a densidade da espuma, né? O tipo de tecido. Você tem uma série... A ergometria, quem pode dar. Você tem uma ideia. Eu tive um problema, muito rapidamente falando, que a gente pedia aquele documento que normalmente se pede para cadeiras do Ministério do Trabalho, né? E Sim. aí a empresa apresentou para mim um documento de um profissional, tá? Ah, Não no Ministério do Trabalho, mas que tinha feito uma cadeira no Ministério do Trabalho, e eu tive que fazer várias diligências junto ao Ministério do Trabalho, e não foi aceito. Ele tinha feito uhum, uma cadeira na faculdade que dava a ele condições, e, na verdade, o documento pedia essa documentação específica, né, emitida pelo Ministério do Trabalho. Então, assim, entendi. a diligência, a palavra de ordem hoje é diligência, ponto. Uhum, uhum. Não é facultativo, não é discricionário, vou fazer diligência, vou fazer É diligência. um dever, né? É um dever. Não, exatamente. Então, E falando do erro grosseiro, é exatamente essa pessoa que não faz a diligência, que por imprudência, por imperícia, por negligência, deixa passar uma situação. E aí eu sempre falo, escolha o melhor momento que você para você saber identificar o problema. Ou é no uhum, começo, na hora que você está fazendo a demanda, a requisição, ou é no meio, né, quando você tem a licitação propriamente dita, ou é no final, na hora da execução. Ele vai uhum. existir o problema se você não detectar, se você vir que vai ter problema, vai começando, vai parando ali, vai tentando descobrir. E eu não tenho dúvida, Felipe, que os municípios vão ter muita dificuldade se realmente prevalecer essa regra, que eu creio que não vai prevalecer, de ter que ter servidor efetivo para fazer... Não, eu penso que há muita carência de Muito. profissionais. Nós, no nosso órgão, já temos... Nós que somos felizes não sabemos, digamos assim. Nós somos Uhum. felizes e não sabemos, né? Há a possibilidade de contratação de assessoria, vem na nova lei de assessoramento, né? Justamente para Uhum. poder é, ajudar, Suprir isso, né? auxiliar, Ajudar, dar os suprir. primeiros passos, Mas trazer mesmo, pra uma benchmark. ideia, mesmo esse assessoramento, eu posso vivenciar problemas hoje que eu não vivenciei a minha vida inteira. Então, Uhum. ainda que tenha esse assessoramento, não resta dúvida que a própria assessoria jurídica, que quando vai dar auxílio ao pregoeiro, ele vai ter que parar, vai ter que talvez fazer uma diligência. Aí, naquela questão de o pregoeiro impulsionar o processo, ele pode impulsionar o processo, sim, numa diligência, por exemplo, que às vezes vai para o setor técnico, fica lá esperando, e não vem de jeito nenhum, e passa a validade da proposta. Então, assim, Afinal de deixa eu... contas, é o pregoeiro que está recebendo e-mail, né? Para saber quando é que vai voltar o processo, quando é Pois que não é, vai voltar, não. né? Eu tinha uma lista na frente do processo, Ah, tinha mostrando qual é o passo a passo, quando foi, e todo dia eu ia lá e via 20 processos marcando onde é que está, com quem está, e quanto tempo tem, e às vezes a licitação é no dia seguinte, aí ele naquela falando um época que não pouquinho. existia SEI, né, professora? Pois é, exatamente. Não, e tem vários lugares que não tem, né? O Verdade. município não tem. E aí eu sempre oriento também o pessoal pelo princípio da autotutela, né? Uhum, Que sempre uhum, que vier um questionamento, não olha o prazo, não olha o tempo, olha o problema propriamente dito, para não mandar o problema para frente, até que uhum. momento você pode. Agora você vê que mudou a tela do sistema mudou para melhor, mudou, Sim, está sim. muito Mais limpa, melhor. né? Mais racional também, né? Limpa, tá fazendo uma coisa que muitos pregoeiros tem lá dizendo que tem que desclassificar as propostas incompatíveis, mas está lá, conforme edital. Aí, conforme edital, aí o outro vai lá, copia e cola. Aí desclassifica conforme edital. Como assim se o outro copiou e colou a mesma coisa? Então, Uhum, não tem dessa fase, ele só vê depois que se termina a fase de lance. Achei sensacional essa questão. uhum, Então, assim, acho que uhum, a tendência é melhorar e melhorando, né? O sistema melhorando. Eu creio que os regulamentos federais, porque nós tivemos o pregão, professor, só para a União, né? E sim. aí ficamos lá dois anos praticamente aplicando o pregão com a União. E aí os estados e municípios Uhum, não podiam pregar. Então, quando saiu a lei da 1520, os decretos estaduais e municipais foram todos cópia fiéis
do Do federal. regulamento federal, né? Do Eu não tenho dúvida, 3.555, né? eu não tenho dúvida que, apesar de haver a possibilidade, essa defesa de poder fazer, os municípios fazerem seus próprios regulamentos de Estado, por que não? Existem estados que são muito, Estado de São Paulo, Minas Gerais, né? Bahia, a Bahia já faz a São muito mudança de a fase, inversão de fases, né? Sergipe, são estados que estão, nossa, são referências. São referências. Eles não conseguem fazer um regulamento, Não, talvez até e tem municípios também muito bons, né, professora? muito Municípios que bons, têm muito. equipes Ó, técnicas fantásticas aí. eu pego carona. Só dar um exemplo. A Procuradoria, por exemplo, do município do Rio de Janeiro, o professor Rafael, por exemplo, nossa Nossa, senhora, excelente. é Nossa, excepcional, assim. Rosa Tem Amaral também. Flávio Rosa Amaral. A Amaral. própria AGE do governo do estado também do Rio de Janeiro é fantástica. Olha, E assim, eu não isso tenho dúvida alguma apesar de todas as dificuldades, né? sim, é isso que eu estou te falando. Eu vejo a defesa aí grande de muitos estados e municípios poderem realmente criar seus próprios regulamentos de acordo com a sua própria realidade. Eu creio que vai acabar acontecendo dessa forma. Talvez chegue um STF, né, essa questão, para poder saber o que é norma geral, o que é norma específica. Mas, assim, obviamente que existe essa questão dos municípios com 20 mil habitantes que podem ainda ficar aplicando, mas aí entrou na mesma questão, e aí eu vou lembrar a Senile falando, olha, tudo bem, pode, mas na hora que tiver alguma punição, tem que fazer uma apuração de estabilidade, que pode implicar em impedimento, em idoneidade, tem que criar a comissão especial de apuração de estabilidade, aí o pessoal já não tem profissionais capacitados para isso, não tem mesmo efetivo, e aí é isso que eu tento alertar o pessoal, ter um pouco de cautela na aplicabilidade. Óbvio que os estados e municípios que eu ainda não vi, tá? Ainda não vi nenhum regulamento, né? Ainda não, eu não tive acesso, né? Então, acho que estão esperando ainda Ainda não a está coisa no mais momento também, final, né, professora? Está no momento de todo mundo se estudar um pouquinho mais, todo mundo se estudar. preparar para não publicar bobagem ainda. E realmente eu acho que a palavra de ordem para todo mundo É nesse momento cautela. é cautela, zelo. Cautela. Eu acho que nesse momento. Oi? E principalmente a questão da responsabilização, que nosso Sim, ponto aqui principalmente. hoje foi falar de responsabilização. Ainda que a Uhum. gente ache que o pregoeiro ajuda, que auxilia, que supervisiona, que vai lá, é como o professor Jamil falou, mas ele não assina, ele ajuda. Sim, mas se ele ajudar errado, ele também vai ser Ele vai responsabilizado. prejudicar, né? Vai Mesmo que ele não prejudicar. assine, mas quem me passou isso foi o pregoeiro. Então, assim, precisamos muito pensar na segurança jurídica, tá, do ato, a assessoria jurídica sabe, de alguma forma, antes nós tínhamos essa visão de que a assessoria jurídica não respondia tecnicamente, mas eu vi uma multa para um procurador, fui dar aula de responsabilidades agente em Cuiabá, e eu fui buscar multas para todos os lados, né? O pregoeiro, para estimativo, nós temos aí acordos para todos os gostos, que o pregoeiro não tem que elaborar de tal, e aí também temos lá que o pregoeiro tem que chamar o agente responsável pela elaboração de edital para auxiliar na hora de uma impugnação, e como é que ele que mesmo fez o edital vai chamar ele mesmo. Então, a gente tem toda essa celeuma nessa questão. Mas o fato é que esse procurador, eu descobri uma punição para um procurador, que era uma emergência. O processo estava bem instruído, estava muito bem, tecnicamente estava bem instruído, mas não entrou no mérito de porquê da emergência. O mérito, O porquê do procurador não Alexandre entrou. fazer isso? Oi? O procurador não O procurador entrou. foi multado em R$ 5.000, porque ele não entrou no mérito de buscar o porquê que fez a emergência. O E processo está provavelmente isso não seria instruído. competência dele, né? Pois é, mas Porque quando ao procurador, o papel dele é principalmente examinar a legalidade, não a decisão de mérito, né? É aí até mudando do questionável isso, comportamento que está acontecendo do dos órgãos de assessor controle. jurídico, né, dos órgãos de controle, o próprio controle interno também auxilia instruir, ajudar a instruir.
né? Tem a súmula 111 que fala na instrução, né, do Uhum, processo, o controle interno ficaria só dizendo, ah, não pode, mas faz o quê? Não pode, mas uhum. põe Qual o solução. caminho, né? Qual o caminho, né? É. Então, assim, eu penso assim que a lei é conceitual, mas eu acho que isso vai ajudar muito a pequenos municípios a dizer Sim. como não fazer, o porquê, né? Ali regulamentos vão dizer como fazer, mas o que não pode fazer está ali dizendo o que tem que fazer. Tem que ter um processo bem instruído, um planejamento muito bem instruído, com equipes técnicas, a questão do erro grosseiro, que a pessoa responde pela decisão, e aí o erro grosseiro é que tem negligência, imperícia, imprudência, e o TCU vem alcançando quem deixou de fazer, que poderia ter feito e não fez. Né? Eu vejo pela muita prática que a gente vivencia no dia a dia. Né? Eu posso citar N casos, você está, só para terminar muito rapidamente, um aluno meu da Marinha falou, professora, estou com um recurso aqui, que a ThyssenKrupp, olha, são duas empresas grandes, a Atlas e a ThyssenKrupp, a ThyssenKrupp Elevador. atendeu e a Atlas entrou com recurso. E aí a Atlas entrou com recurso, e aí o pregoeiro aceitou o recurso da Atlas. E aí a ThyssenKrupp foi lá né, nas contras-razões, falou, e aí ele entrou em contato comigo. E eu perguntei para ele, qual é o objeto? A modernização de elevadores, né, de Uhum. Que escada eu conheço bem. rolante, né, É, e conheço aí o sim. atestado de capacidade técnica foi analisado e foi recusado. E eu Uhum. perguntei para ele, quem avaliou esse atestado de capacidade técnica? Um engenheiro civil. Uhum. E aí eu falei, Quando então tá deveria ser um aí, o problema mecânico, está né? aí. O É, problema está deveria ser um aí. E aí mecânico. o comandante, aceitando as minhas considerações, mandou o comandante, inclusive, já estava com essa ideia de mandar o processo para uma outra unidade para avaliar, chamar os técnicos, e aí os atestados foram aceitos. Né? E aí Uhum. a questão da economia, tanto no financeiro quanto na correção do ato, né? Foi registrado, porque no momento em que o responsável técnico, que é o correto, avaliou, ele aceitou o atestado, né? Verdade. E o civil não. Então, assim, eu acho que nossa preocupação aqui tem que ser desde o órgão demandante, quanto o pregoeiro, quanto a agente de contratação, quanto a comissão, né, que responde As pessoas solidariamente. certas fazendo as coisas certas, né? E Até para que nem quando, para até ajudar, porque, até e porque nem se elas para ajudar. precisarem responderem por isso, né, não vai faltar a devida qualificação, a devida habilidade, conhecimento especializado para poder fazer isso, né? Não, especialmente assim, que a pessoa sabe, eu só ajudei, aí eu ajudei, mas é um aluno meu, a professora estava lá, chegaram impressoras, eu recebi as impressoras. Mas eu não sou fiscal, mas eu recebia. Aí veio, no Uhum, final, quando eu estava dando aula lá de fiscal, lá no Amazonas, quando eu fui conversando com ele falou, pai, ele sumiu, de repente ele sumiu, e quando ele voltou, aí eu fui lá ver se estava tudo certo, porque eu que recebi. Eu não sou fiscal. E aí ele recebeu entendi. provisoriamente. Estava faltando material, está faltando as fitas de impressora que tinha que Certo, ter junto, pelo menos uma, né? entendi. Então é isso. Assim, eu acho que a gente tem que ter cuidado, cautela, segurança jurídica, planejamento, segregação de funções, motivação e ter o cuidado com o órgão demandante. O termo de Muito. referência é feito uma pluralidade de agentes, não é só quem pede, né? Isso aí é muito claro. Professora, assim, daria para a gente ficar mais umas 5, 6 lives aqui só falando sobre isso, com a sua Nossa, simpatia, com todo o seu conhecimento e generosidade, mas a gente está com medo daqui a pouco o Instagram vai dar um aqui, de tchau e a maneira gente não tão consegue. educada, nos dá um tchau aqui, a Eu gente ser queria agradecer. surpreendido. Mas queria dizer para o pessoal, tem muita gente que está aqui pela primeira vez acompanhando pelo canal da Hauer Academy. Nos acompanhe em todas as mídias, tá? Do grupo, Instagram, Facebook, YouTube. Vejam os vídeos anteriores lá. E a gente está querendo marcar um encontro aqui toda segunda-feira com a professora novamente, outros especialistas aí, para falar sobre problemas relacionados a licitações, contratos, novos entendimentos, acórdãos, enfim,
tá? Sugar todo esse conhecimento que grandes especialistas nacionais, como a professora, tem aí para poder compartilhar aqui com a gente. E tudo vai ficar devidamente salvo lá no canal do YouTube. Sair A gente daqui, anota muito isso pessoal. quando não dá tempo, né? Exatamente. Hoje tem uma vantagem, eu nem anotei aqui, porque sair daqui eu vou assistir lá no YouTube, lá eu vou fazer as anotações com calma e sugiro que Eu vou todo mandar mundo para ti. compartilhe, tá? Tá, eu Pode vou mandar falar. para você o manual de compra direta do TCU e você divulga o pessoal, porque está muito explicadinho, está muito Show. detalhado. E aí eu acho que o pessoal vai ter uma visão até da própria fase interna de uma maneira geral, né? Tá, eu queria agradecer aí a você, né? Tinha muita coisa que para falar, mas anotar algumas coisas, mas eu passo para ti depois, eu passo para o pessoal. E vamos ter outras lives, né? Eu acho que nossa preocupação maior tem que ser mesmo com órgão demandante, com as equipes técnicas, com os laudos, né? Com a responsabilidade dos agentes, com o pregoeiro dizer não tenho como ajudar, essa parte aqui tem que ter um responsável técnico, por toda boa vontade que ele possa ter, supervisionar o processo, de auxiliar, por favor, me ajuda aqui. Isso é normal, eu faço, sempre fiz, sempre vou fazer e o pregoeiro sempre fará. Estudos preliminares, termos de referência, mas tem que ter esse cuidado aí da parte técnica, ter realmente responsabilidade de agentes que são especializados, né? Não tem dúvida Certo. nenhuma. Então, eu queria agradecer, acho que está faltando já alguns minutinhos só, né? Agradecer Uhum. aí, né, que você não teve ter me convidado e está à sua disposição se precisar. Falar com o pessoal que se capacite, né? Eu acho que o ponto principal está no artigo 16 lá do decreto, né? Parágrafo 3º, o plano de capacitação continuada, super importante, né? Do pessoal se capacitar para evitar passar por esses tipos de problemas que nós estamos falando E a aqui. própria Hauer Academy, ela vem com esse propósito aí dos sócios, dos diretores, trazer essa capacitação permanente aí, atualizada, com o pessoal mão na massa mesmo, sempre Uhum. para compartilhar conhecimentos do que há de mais moderno. Então, E muita cautela, né? Muita oi? cautela agora. Muita cautela Muita agora. cautela agora, E tal, esperar um pouquinho, não vamos estudar, ser apressados. Isso, criar vamos grupo de aprender com as boas estudo. práticas aí, vamos discutir com quem é formador de opinião aí para tomarmos as melhores decisões. Com Pessoal, certeza. agradecer todo mundo aí pelo apoio, sigam aí, compartilhem nos materiais, vejam lá também os cursos que já estão disponíveis. Em breve a gente vai lançar um curso específico sobre a nova lei de licitações pela plataforma da Hauer Academy. Fica aí o convite para todo mundo, tá Queria bom? agradecer a Obrigado. participação do pessoal aí, né, que prestigiou a Isso, ó, o gente. O Jander, Rony, o Amado da Ucrânia, a a galera da Luciane, Ucrânia, o Rony Charles, a Gisela também passou por aí, professor Wesley Medeiros, professor só Wesley. É porque eu não consigo ler aqui, senão, mas eu agradeço todo mundo que esteve presente, que depois possa vir a ver posteriormente, né? Porque tem pessoas que me disseram, professor, eu não vou poder assistir, mas depois eu assisto quando não estiver repetindo. Tá? Então, te com agradeço. certeza. Beijão para Show de todos aí. bola. Obrigado, querida. Valeu, gente. Um grande abraço para todo mundo aí. Até a próxima, toda segunda-feira aqui, às 20 horas, pelos canais da Hauer Academy. Deixar um abraço aí, vou marcar esse ponto. Tá Beleza? bom. Obrigado, pessoal. Um Beijo. abraço. Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Valeu. Beijo.